Boa noite, irmãos. Boa noite. Cumprimento vocês todos com a paz de Jesus. Amém. Me perdoe que é a primeira vez que eu falhar. Abram a Bíblia em Joel 2. Finalmente, ainda conseguimos recorde. Vamos tornar nossa próxima fazer uma oração para a Santo. Querido Deus, Pai eterno, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, te louvar pelo seu nome, Senhor. Queremos a tua presença nesse santo lugar, Pai. Eu quero, Pai, que tu me use, Pai, com o seu Santo Espírito, que eu fale não de mim, mas da tua boca saia a minha palavra, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12. Versículo 12. 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E vamos para o 16 aí. Congregai ao povo, santificai a congregação, ajuntai as nações, reuni os filhinhos, os que mamam, saia do noivo e a sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, ouve o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Aqui não é a mensagem que eu vou falar, mas é para nós, né? Orar, buscar a Deus com muito choro, com muito jejum. A mensagem que eu vou falar, que eu vou começar, está em o primeiro versículo, é a terceira epístola de João. É só uma página. Perto de Apocalipse. O versículo é o 2, hein? Acharam? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos lá em Gálatas agora. Gálatas 5. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 20 ao 21.
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Eu podia pegar qualquer coisa assim, inveja, bebedice, mas eu vou pegar a glutonaria, né, irmãos? Hoje, a Bíblia diz que, né, que a glutonaria não herdarão o reino do céu. Né? E nós temos que se prevenir disso, né? A nossa saúde, o nosso corpo, como está escrito lá em Coríntios, né, é o templo do Espírito Santo, né? Então, Deus pede que nós, né, se cuidemos, que é o corpo dele, é o templo do Espírito Santo, né? E que muitos dizem, que meu pai até dizia, ele dizia assim, eu vou morrer de barriga cheia. Principalmente quando se aposentou, né? Ele dizia, eu vou comer, os médicos mandavam ele parar de comer, porque ele tinha diabetes, porque ele se cuidar na alimentação, né? E ele não se cuidava na alimentação. Aí ele pegou diabetes, ele tomava muito refri, muito suco doce, muitas coisas, sabe? Ele não se cuidava. Então os médicos diziam para ele se cuidar, ele não se cuidava, né? Até que ele pegou a diabetes. E sabe o fim dele? Ele morreu sem poder engolir uma gotinha de água. Sem uma gotinha. Então a gente dava de colherinha para ele, faz uns 5 meses que ele faleceu. De gotinha, assim, coitadinho, morreu uma tristeza, assim, nem imagino. E ele não escutou, né? Não escutou o que os médicos diziam para ele, né? Que era para ele se cuidar. Então Deus fala para nós, os glutões não herdarão o reino do céu. Então a gente tem que se preparar. Tem que se preparar muito, porque imagina nós não herdar o reino do céu por causa de uma pequena coisa, né? Nós cuidar da nossa saúde. E lá em Coríntios diz, né? Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Eu louvo a Deus, irmãos, porque meus filhos, eles trabalhavam no mercado. Então, eles bebiam muito refrigerante. Eu pedia tanto para Deus, para eles não beberem, eu conversava com eles, né? E mesmo assim eles continuavam, mas daí eu entreguei nas mãos de Deus e hoje lá em casa não entra refri. Amém. Não entra nada de coisa assim que faz mal. Graças a Deus. Louvo a Deus por isso. Coríntios 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Viu? Deus o destruirá o santuário. Que bom, né? Que bênção nascer o santuário de Deus, né? A casa do Espírito Santo, né, irmãos? É maravilhoso isso. Então a gente tem que orar muito a Deus e pedir essa misericórdia para nós se avaliar nisso. A serva de Deus, a Ellen White, ela fala que a gente tem que ter intervalos de 5 horas cada alimentação. E a gente, né, almoça e daqui a pouquinho está comendo, né? Beliscando coisas. E ela fala que não é bom para a nossa saúde. Nós temos que ler mais os livros da Ellen White, né, que ela fala as coisas. E nós somos a igreja adventista, né? Nós sabemos que tem uma profeta do nosso tempo, né? E ela fala muito coisas boas, então, irmãos, compre os livros delas e leia dela. Leia porque é muito bom, tu aprende muita coisa. Meu filho, quando meu filho Gabriel, eu disse, leva esse livrinho para te ler, que era só para jovens, que eu comprei 10 livros, né? Para ele levar para sala. Parece que lá tocou nele e o guri, olha, só foi para frente. Ele se converteu naquele momento. Amém. Muito bom. Aqui eu vou ler uma passagem dela também, depois eu vou voltar para a Bíblia.
Reforma de saúde foi-me mostrada, é parte da terceira mensagem angélica que está com ela e tão intimamente relacionado como está o braço e a mão com o corpo humano. O corpo deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. Tenha em mente sempre que é grande objetivo da reforma vigilante e garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são as leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a eles promoverá a nossa felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. O verdadeiro senso comum da reforma do regime, nem todos podem comer as mesmas coisas, né? Nem todos podem comer a mesma coisa, mas a gente pode, né, avaliar as coisas que a gente pode comer, né? Há mais de 40 anos o Senhor nos deu a luz especial sobre a reforma do regime alimentar, mas de que modo estamos andando nessa luz? Nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma do regime alimentar. No tocante à temperança, deveríamos haver progredido mais do que qualquer outro povo. Viu? Nosso povo deveria progredir mais do que qualquer outro povo, porque nós estamos, né, a mensagem desse tempo. Quando pela primeira vez me veio a mensagem da reforma alimentar, eu era fraca, muito débil e sujeita a desmaios. Frequentes roguei a Deus que Ele me auxiliasse, e Ele me apresentou a grande questão da reforma alimentar. Revelou-me que os que estão aguardando os seus mandamentos, deverão ser postos em relação sagrada com Ele, e por meio da temperança observado. O comer e no beber, conservar o espírito e o corpo nas condições mais favoráveis para o seu serviço. Essa luz me foi uma grande bênção. Tomei posição como observadora da reforma do regime alimentar, sabendo que o Senhor me fortaleceria. Tenho hoje a melhor saúde do que a juventude, apesar de minha idade. A reforma de saúde significa alguma coisa para nós e não devemos menosprezá-la, por meio de pontos de vista. A prática é estreita. Devemos ser sinceros para com nossas convicções de direito. Daniel foi abençoado por causa da sua firmeza de fazer o que sabia, ser correto. E nós seremos abençoados se procurarmos honrar a Deus com um inteiro propósito de oração. Vamos ler Provérbios 8, 36. Capítulo 8, versículo 33 e 36. Provérbios. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeites. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as obreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Não vamos aborrecer a Deus, porque senão nós amaremos a morte. Deus é maravilhoso, né? Eu tô meio nervosa aqui, mas eu conheço meu Deus que eu sirvo. Eu amo Ele por causa dele, eu sou viva ainda. Eu tava com um problema no esôfago, né? Muito sério. Eu ainda tenho, mas só que Deus ele me livrou da morte. Eu era para estar morta. Mas eu estava em carne viva desde a garganta até. Aí eu ia para o hospital e baixava e corria para lá e para cá. E não adiantava, eu não conseguia engolir mais. Não conseguia engolir. Aí fui para o hospital e voltei do mesmo jeito. Aí fui almoçar, comer um pedaço. Meu marido tinha assado um pedaço de galinha naquelas máquinas. Tinha que ter com a galinha inteira, né? Fui almoçar. E daí fui almoçar e não consegui engolir aquele pedacinho de galinha que meu marido tinha comprado. Saí da mesa bem quieta, né? Pensei pra mim, meu Deus, agora é meu fim, certo? Vou ter que botar uma sonda, vou ter que ficar vegetando nas mãos dos outros. Pensei pra mim, né?
Mas lavei minha louça, recolhi, lavei a louça bem quieta, não falei pra ninguém. Só daí, depois que eu lavei, fui deitar no sofá, né? E ali a Bíblia e fui deitar, cochilar, pensando, o que vai ser da minha vida? E daí, aquele momento veio umas pessoas me atenderam, uns médicos que eu vi. Mas daqui a pouco veio um anjo de branco e sentou do meu lado e disse, todo o mal dela é a churrasqueira. E naquele momento eu pensei, churrasqueira. Eu saí correndo e disse ao meu marido, olha o que eu sonhei, o que veio pra mim, veio de repente assim, aquela visão. Então eu disse, olha, que eu acho que é a carne churrasqueira, Deus quis dizer que é a carne que eu acabei de comer e fez mal. Aí eu dobrei meu joelho naquele momento e disse, meu Deus, se é para mim parar de comer carne, eu vou parar. Não vou comer nada de animal nenhum. Mas eu vou poder engolir, nunca mais vou tomar esses remédios que eu tomo para engolir. E daquele dia em diante, eu não tomei mais remédio. Amém. Não tomei remédio, então eu engoli. Isso aí eu tenho comigo esse testemunho. Porque Deus falava para o Light, porque eu que sou uma pessoa que busco pouco a Deus, deveria buscar mais. Ele falou comigo várias vezes. Então, essa aí eu venho dizer para vocês, irmãos. A nossa saúde temos que cuidar. Temos que cuidar, porque senão nós não vamos herdar o reino do céu. Vamos lá em Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu estava escutando o DVD essa semana e disse para o diabo, ele tem medo, sabe do que, irmãos? Da pessoa a pessoa aquela que se cuida do corpo, do templo do Espírito Santo, aí ele foge. Se a gente se cuidar, ele tem medo, mas aqueles que não se cuidam, teve um irmão até que chamou para fazer oração ali nesse DVD, né? Que chamou para fazer oração, levou um processo de espírito para ele fazer oração, porque ele achou que esse irmão era bem, né, ligado a Deus, bem abençoado. E daí essa irmã que foi lá, processa, né? Isso foi um DVD de adventista, não foi, né? Tem também, né? E daí esse irmão, o inimigo falou da boca dessa pessoa assim, o que tu quer? Tu é um bebedor de refrigerante, tu é um glutão, tu faz tudo errado, tu não adianta nem falar. Daí esse irmão falou assim, ele está falando a verdade, eu não estou fazendo certo mesmo as coisas que Deus pede. E isso então, irmãos, o diabo, ele foge daqueles que se cuidam do templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para dar para nós, e essa mensagem que Deus faz tempo que está pedindo para mim falar. Porque e diz Deus que nós temos que falar, senão as pedras vão falar. Eu tenho que falar, porque senão depois ele vai cobrar de mim se eu não falar para você sobre a saúde. Entendeu, irmãos? Os glutão não entrarão no reino do céu. Temos que se policiar nisso, jejuar mais para Deus, né, assim, habitar em nós. O Espírito Santo falar com nós. Porque ele vai, nesses últimos tempos ele vai precisar falar com nós. Então temos que estar com a mente aberta. Se nós tiver com o estômago cheio, a mente cheia, não vai ter como. A mente tem que ajudar o estômago a funcionar. E se nós tiver com a mente, com o estômago vazio, principalmente à noite, ele vai falar. Porque um dia eu fiz isso, sabe? Eu disse, sabe que de noite eu não vou comer. Um dia eu só fiz isso, mas o resto eu vou ter comido. Aí eu vou ver o que Jesus vai falar comigo. E de noite veio um anjo no meu ouvido e disse, tua filha aceitou Jesus. Geralmente ela tem Jesus no coração dela. Ela não veio aqui porque o marido dela ainda não quer que ela venha, mas ela tem Jesus no coração dela. Amém. Olha, é muito bom. Então, hoje em diante, meus irmãos, vamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos buscar mais, vamos ler mais livros,
Leiam os livros da Ellen White. Vocês vão ver. Olha, comprem, vão lá no... O Gabriel foi esse dia falar, comprou uns quantos livros lá no IAPS. Procurem ler. Eu ganhei o livro de uma amiga minha e desde aquele dia eu nunca mais parei. Eu aprendi muita coisa. Entendeu? Essa é a minha mensagem, Elisa. Terminou antes, mas essa é a minha mensagem. Bem, então tá aí a mensagem da